Boa tarde, galera. Estamos começando aqui mais um Tô no Esse é o Palco. nosso ano, é. Aqui Curvelo. E aqui do meu lado está o Alan Albuquerque. Tudo bom, Alan? Olá, meu povo. Estamos aqui mais uma vez ao vivo em plena Páscoa. Fizeram a gente trabalhar hoje. Mas tudo não bem. vim de coelhinha, gente, não adianta, não tem essa. Detalhe, hoje é O pessoal aniversário dela, viu? A gente comemorou semana retrasada numa puta balada, entendeu? Foi mó Mas legal. é hoje oficialmente o aniversário da porque Hack vocês Curvelo. sabem, né? Domingo de Páscoa, aquela coisa difícil. Comemorar aniversário, mãe fazendo ovo de chocolate, aquela coisa de almoço de família, né, gente? Então, vamos comemorar um pouco antes, mas beleza, hoje estou ficando mais velha. É difícil, gente. Mas olha, antes de começar aqui, eu tenho que mandar um beijo especial para uma galerona que tá no chat também. Não posso deixar de mandar um abraço pro Rafael, pro Carlos, pra Ana e pro Rodolfo, lá de Portugal, que estão acompanhando o programa. E também um abraço super especial, um beijão pro Marcelo, o Hiroshi e a Tânia, que estão assistindo a gente lá do Japão. Olha, tô no palco no atravessando palco, atravessando fronteiras, Fronteira. Nossa. Na Hack. Fronteiras. Hoje ela tá muito emocionada com o nosso convidado aqui hoje, entendeu? Gente, presente de aniversário pra Hack, o nosso convidado de hoje aqui. Estamos recebendo do Falaschi. Tudo bom, Edu? Tudo bem? Como está? Bem, graças a Deus, tudo certo. Gente, mandem perguntas pro Edu. A gente vai falar um pouquinho da história do Angra. A gente vai falar também Não sei se eu do vou conseguir um novo acompanhar aqui o chat, projeto gente, que aqui. tá virando igual um louco. Já tá aqui o Wellington Katec, o Rodolfo, a Marta, o Roberto, a Samanta, o Juninho. Gente, manda as perguntas pra cá, aproveita essa oportunidade, vamos trocar uma ideia com o grande Edu Falaschi. E aí, bom, vou começar com aquelas perguntas básicas, né? Eu queria saber como que você começou a ter interesse por música. Como que foi que a música entrou na sua vida? Cara, faz bastante tempo já. Foi, na verdade, assim, eu convivo com a música desde praticamente que eu nasci, né? Porque meu pai tocava violão, cantava super bem e tal. E não era profissional, mas ele sempre tocava nas festas, né? De família, assim. Então, eu acabei convivendo com isso. Obviamente, eram músicas seresta, né? As músicas que meu pai gostava mais, MPB e tal, bossa nova. Então, eu cresci ouvindo isso, né? E, na verdade, aí, depois, quando eu ganhei o meu primeiro violão, eu comecei a realmente a curtir esse lance de ser músico, né? De aprender a tocar e tal. Com quantos anos você E- ganhou seu primeiro violão? Eu tinha uns 14 anos, mais ou menos. E aí eu comecei a tocar, comecei a aprender sozinho, basicamente, né? A tocar violão. E aí eu comecei a pegar o gosto pela coisa como... queria ser músico já, né? Mas assim, na real, eu já estava curtindo já heavy metal, né? Então, desde os meus 12 anos, quando eu morava no Rio de Janeiro, e eu comecei a ouvir heavy metal aos 11 anos, na verdade. Então, dos 11 pra frente, eu já era super fã de Iron Maiden, de Black Sabbath, né? Meus primeiros discos, na verdade, foram... foi o The Last in Line, do Dio, e o Born Again, do Black Sabbath. Então, ali eu já comecei bem, né? Já começou com o começando, Gillan, né? O Gillan no vocal e o Ronnie James Dio no vocal. Então, aí eu já fiquei fã de metal e comecei a tocar violão, mas já pensando em fazer alguma banda no futuro de rock, assim. É. Edu, na verdade, assim, você é meio que multi-instrumentista. Por exemplo, o grande CD aqui que você lançou, o Fragile, ele praticamente foi... Todo o arranjo foi você que fez, né? Basicamente sim. Eu fiz a pré-produção, né? E aí eu me juntei, depois que eu fiz a pré-produção das músicas, com o Felipe Andreoli, e a gente conversou e tal, e começou a rearranjar isso daí. E aí foi, né? A gente foi chamando o pessoal da banda, veio o Marcelo Barbosa, depois veio o Marcelo Moreira e aí o Paulo Schreber para complementar o time. Mas eu já tinha tudo já mais ou menos na minha cabeça, né? Todos os arranjos e tal, e acabei sendo realmente o produtor do disco e tive também, obviamente, a ajuda do Felipe Andreoli, que produziu junto comigo também, me ajudou bastante com o lance da bateria, né? Da gravação, né? De todas as bateras, timbre de guitarra, de baixo, ele manja bastante, então a gente foi trabalhando meio que junto na produção desse disco aí.
Legal. Bacana. Eu queria saber um pouquinho do Angra. Antes de você lançar o Almar, o pessoal que conhece aí o Edu, toda a tua carreira, toda a tua história, teve o Angra, teve toda a sua história com a banda. Eu queria saber como que começou, como que foi o primeiro passo assim pro Angra se tornar uma grande banda de metal. Olha, eu entrei no Angra em 2001, né? E o Angra já tinha algum sucesso no mundo inteiro, na verdade, né? Tipo, Japão já era bastante conhecido, na França e tal. E no Brasil também tinha um nome bacana. Mas aconteceu uma coisa que realmente foi um fenômeno, né? Porque a banda teve uma mudança de formação de 3 pessoas, tinha tudo para dar errado, né? Tinha tudo para não colar de novo essa nova formação e não foi o que aconteceu. Então, a gente quando entrou, né, no Angra, a gente lançou o disco Rebirth, que foi um dos discos mais importantes da carreira do Angra e que realmente colocou o Angra em outro patamar, né? Realmente como um dos grandes nomes do heavy metal mundial. E na sequência veio o Temple of Shadows, que decretou realmente, essa banda é uma banda de importância mundial, né? Então, a minha carreira, eu comecei muito antes do Angra, né? Mas eu fiquei realmente conhecido mundialmente por causa do Angra. Por causa do Angra. E em seguida, o Angra, você lançou o projeto Almar. Eu queria saber como que surgiu essa ideia, como que surgiu esse projeto. Então, o Almar, eu componho muito, né? Tô sempre compondo bastante e tal. E a gente tinha feito, já lançado 3 discos do Angra. E eu já tinha feito antes do Angra, praticamente 10 anos de carreira ali, né? Antes do Angra. Então, eu tinha feito já muita coisa e o lance de ter feito 3 discos do Angra e praticamente 3 turnês mundiais, a gente fica bastante cansado e tal, e eu tava precisando realmente fazer uma coisa diferenciada do que eu tava fazendo no Angra naquele momento, né? Então, é sempre bom pro músico ele buscar outras formas de expressar a sua musicalidade e tal, e eu tava com vontade de fazer uma coisa mais direta, uma coisa um pouco mais moderna, e pensei nas composições que eu tinha feito para o Almar e resolvi lançar esse disco como um projeto solo, né? Na época eu ainda estava fazendo inclusive a turnê do Aurora Consurgence, que foi o disco da época, na mesma época que estava lançando do Angra, e aproveitei e lancei o disco do Almar, o primeiro, que era um projeto solo na verdade, e foi super bem recebido, né? Mundialmente falando, até porque também tem grandes nomes tocando no disco, né? Como as guitarras todas foram gravadas pelo Empo, né, que é o guitarrista do Nightwish, o Lowry, que é o baixista do Stratovarius, gravou os baixos, e o Casey Grillo, que é o baterista do Camelot, tocou as baterias. Então tinha um time legal, e aí tinha os convidados também, como o Eduardo Danui, do Dr. Sim, também, que na minha opinião, um dos melhores guitarristas do mundo, assim. Então, entre outros, né, então os backing vocals todos, os corais, assim, meu irmão me ajudou bastante, Tito Falaschi, que é da banda Ilustra hoje em dia. Tem também o André e o Ivan do Dr. Sim também me ajudaram bastante com os corais. Então, sem contar o Mike Stone do Queensryche, que também tocou um solo. Então, foi um disco bem aceito. E isso me propiciou a dar o próximo passo, que foi continuar o Almar, mas agora já em formato banda, que eu prefiro trabalhar em equipe, né? Então, a gente lançou o Fragile Equality, que é o disco que foi lançado ano passado, já em forma de banda, né? Não mais como um projeto solo. Isso aí, gente que tá ligado aí no chat, mandem essas perguntas pro Edu Falaschi, que no final a gente vai sortear aqui o CD do Almar, uma camiseta super legal aí pra gente. Vou abrir a camiseta pra vocês verem aqui também, ó. Super bacana, camiseta do Fragile Equality. Vou deixar até aqui, ó, pra galera. A gente vai sortear, viu, Rafa? Não é pra você tentar levar pra sua casa depois, não. Então, né? Não, gente, olha, meu aniversário hoje, meu presente vai pra vocês, a gente vai sortear o CD e a camiseta no final do programa. Se eu soubesse, tinha trazido uma Baby Look, né? Essa vai ficar um pouco grande. Então, mas não, a gente vai sortear pra galera que tá no chat. Quem que tá mandando pergunta aí no chat? Pois é, o Gilson, se é o Marco ou o Gilson aqui tá perguntando como foi que você decidiu praticamente assim, ser vocalista, pra você já ter essa facilidade com vários instrumentos. Então, cara, na verdade, assim, até um fato engraçado. Eu tocava numa banda, quando eu comecei a tocar realmente, né, violão, aprendi a tocar direitinho e tal, eu comecei a arriscar algumas coisas na guitarra. E eu já toquei bateria, inclusive, também numa outra banda, uma banda meio de blues, assim, já fui baterista também. Mas nessa época, quando eu comecei, eu tava já aprendendo a tocar guitarra e me chamaram para entrar numa banda de cover.